Bem-vindas e bem-vindos, e quem mais estiver aí no futuro, no YouTube, hoje vamos começar, quer dizer, já começamos, mas hoje vamos começar a ler. Isso frequentemente leva um bocado mais de tempo, né? Você sabe, para o Heidegger ia ser um semestre para ler sobre a essência da verdade. E eu acho que a gente começou a leitura mesmo faltando 3 aulas para terminar o semestre, né? E levou o semestre seguinte inteiro lendo, porque teve que fazer várias preparações. Aqui foi rápido. O que eu fiz? Eu apresentei o curso, o motivo dele, apresentei o Foucault esquematicamente, as 3 fases dele, né? E pronto. Acho que foram 3 aulas que a gente teve só. E agora começa aqui, pelo prefácio, o que tem certo perigo, porque há 2 anos atrás, quando eu comecei a perguntar aos meus mestres, Nietzsche, Heidegger e Foucault, comecei pelo Nietzsche, ordem cronológica e ordem de fundo também. Nietzsche é fundo para Heidegger e para Foucault, então comecei por ele. A perguntar a eles. Eu disse a saída, né? Tenho dito esses anos aí todos, esses 2 últimos anos, a saída. Mas não era a saída, na verdade, era a entrada. Porque a figura que tinha ficado na minha cabeça, quando no último curso da fase anterior, em que eu estava procurando uma maneira de fazer a filosofia entrar nas nossas vidas comuns, como um modo de refletir sobre elas enquanto nós as vamos vivendo em comum. Isso virou um mega sintagma para definir o que é a filosofia entrar na vida, né? Aqui no meu. Enquanto eu vinha fazendo esse esforço, que já vinha desde 2016, e aí lá por 2022, 2023, depois de várias tentativas, uma das quais chamou, por exemplo, o curso A Tristeza da Verdade, né? Eu já disse isso várias vezes, né? Só para fazer uma pequena correção. Eu dei com a cara na parede do fundo de um beco. E aí, o que é que eu queria? Eu queria encontrar a saída, sem que a saída fosse um recuo para a entrada e fazer outra coisa. Eu não queria fazer outra coisa. Eu queria continuar buscando o que foi a minha vida inteira, né? A verdade. Verdade e realidade, porque uma coisa está colada na outra. Mas hoje não está. Esse é o diagnóstico da nossa atualidade. Hoje não está. A realidade, o real, o ser, diversos nomes que isso já teve, né? Sumiu. Foi seriamente abalado no final do século passado pelos pós-modernos, que disseram que isso aí não tinha mais sentido. A frase quase literal do Lyotard, François Lyotard, no livro dele, que acabou dando nome a esse movimento, não é uma escola, é uma sensibilidade dos pós-modernos, que é a condição pós-moderna, que ele diz ali, quase literalmente, as narrativas de legitimação do real produzidas pelo século XIX perderam credibilidade. Então, esse é o espírito do pensamento pós-moderno. Ele não estava dizendo não há mais real, está dizendo as narrativas de legitimação. Isso já queria dizer, e era coerente com o século XIX, final do século XIX, com Nietzsche, né? Já era dizer, essa coisa do real, da obviedade do real, de que é claro, é só olhar aí em volta e a gente vê que há um real que é diferente de nós,
há um dentro e um fora, a nossa intimidade subjetiva e a objetividade das coisas do mundo e tal. Essa obviedade está abalada. No século XIX, seria Lyotard pensando, no século XIX foram produzidas narrativas, vejam que tem um deslizamento aqui, da ordem do discurso em que desde os sofistas no século V a.C., até esse momento em que Lyotard, que é a década de 60, precoce em relação ao movimento pós-moderno, que é de 80 a 90. Se tratava de discurso de verdade. Agora teve aqui um deslizamento que para nós ficou até hoje. Uma palavra que eu detesto, devia ser excluída do léxico filosófico, pelo menos, narrativo. Porque isso fala de disputa, fala de confronto. Né? A paz da verdade não está aí. Mas bom, as narrativas, não os discursos de verdade, as narrativas, não de verdade, mas de legitimação do real. O real precisa ser legitimado, ele perdeu a obviedade. Ele precisa ser legitimado, significa, ele não é uma natureza, estou falando da natureza natural, né? Ele não é uma natureza, uma essência em si. Né? Real, essência em si, de modo que eu possa apontar, cadê o real? Eu aponto ali. Depois vou procurar o que é esse real, aquele, mas o real, a gente viu bastante no Heidegger, né? A totalidade do ente que vem à presença, né? Isso nós, humanos, estamos frente a ele. Podemos ir, podemos não ir, podemos nos recusar, podemos nos deixar ser enganados, podemos, faz parte da nossa liberdade, né? Mas está ali, está florescendo, está vindo, é uma ideia bonita, né? Pré-socrática. A de que real, eles não usavam a palavra, mas real é aquilo que vem ao florescimento, vem à presença, se mantém aí presente, e se mostra e se esconde, se mostra e se esconde, e é aí que é a dimensão da verdade. É uma ideia bonita, e com muitas alterações, e até perdendo uma parte do vigor dessa sua beleza inicial, pré-socrática, que ficou calada durante 23 séculos, desde que no século IV a.C. Aristóteles disse, esses não foram filósofos. Até o século XIX, em que, porque a história entrou em cena, disseram, não, eles fazem parte dessa história, a gente precisa recuperá-los. Eles foram lá ser recuperados da maneira que foi possível. Então, esse frescor originário dos pré-socráticos foi sendo perdido, mas também conservado, porque quando eles foram achados, eles estavam quase que em estado virginal, não tinham sido deformados, não tinham sido usados, não tinham sofrido a usura do tempo. Mas daí em diante, a obviedade de que fora de nós existe algo que nós não somos, a que nós podemos dar os mais diversos nomes. O nome mais longamente usado foi ser, os entes, mas ser. Ser foi a grande questão da filosofia. Porque há ser e não nada. Leibniz perguntou no século XVII, Heidegger repetiu no século XX, porque há ser e não nada. Não ser, Shakespeare sacou essa, né? Ser ou não ser, eis a questão. Chamou-se ser. Do moderno para cá, de Descartes para cá, passou a se chamar de o real. O real, a realidade, enfim, tem um lá fora, que se garante que é mesmo. Ora, nós podemos não ter a menor condição de conhecê-lo, ele pode nos enganar o tempo inteiro. Descartes foi por aí, essa foi uma fundação perigosa da filosofia moderna. Tudo que está aí fora realmente está, tem um lá fora, né? Extenso, é o mundo todo, né? Só não chega pelos sentidos.
E nós temos a percepção de que os sentidos nos enganam. Algumas vezes. Como é que nós podemos distinguir as vezes em que eles nos enganam das vezes em que eles não nos enganam? Não temos essa chave, mas já tivemos, porque tinha Deus era o Criador de todas as coisas, tinha um ser era a condição de ser em todos os entes. Não temos mais, no moderno, saída da Idade Média, passada pelo Renascimento, no moderno, não temos mais essa chave. Então eu, Descartes, vou admitir que tudo que vem pelos sentidos engana. E isso pôs esse real lá fora no lugar oposto ao da verdade. E a verdade então não está mais lá, está aqui. Está nas ideias, no caso de Descartes, as ideias inatas, que sempre estiveram na mente do sujeito, só que estão confusas, sujas. E aí é preciso aplicar o método e limpar, clarear, tornar simples as ideias confusas, simples e discretas, quer dizer, uma depois da outra, formando discursos. É aí que se encontra a verdade. Bom, mas que há um real, havia. Mesmo quando, no mesmo século XVII, eu também disse aqui isso várias vezes, devo ter dito nesse curso várias vezes, mas é que é espantoso para mim, então vou repetir. O filósofo inglês, George Berkeley, disse que ele ia formular a filosofia dele sem levar em consideração a hipótese de um real externo a ele, sujeito, porque a sua, o real, materialidade lhe era embaraçosa. O que ele estava dizendo? Duas coisas. Uma, existe um real lá fora, mas eu não vou levar em consideração isso. Eu vou admitir que isso é uma hipótese. Eu sei que existe, senão não haveria essa hipótese, né? Mas eu não quero contato, porque esse contato é um embaraço para mim. A materialidade do real, tão diferente do mentalismo espiritual, aí se falava em mente, espírito, intelecto, inteligência, né? Que é do sujeito, que não habita nada do real. Então isso me é embaraçoso. Mas, ao mesmo tempo, corriam as ciências naturais. As ciências naturais precisavam, se não já a encontrassem dada, produzir metodologicamente uma objetividade. Portanto, um real objetivo, fora do sujeito observador. Senão, não se conseguiria encontrar as leis que regem toda a diversidade dos movimentos, das forças da natureza, das quais elas são ciências. Então, essa subjetividade, esse subjetivismo da filosofia, subjetivismo duro, sério, nada de bobagemzinha assim, né? É a minha opinião, isso é hoje nosso. E a objetividade necessária à qualidade científica das ciências naturais atravessaram o século XVII, XVIII, entraram no XIX. No XIX a ciência triunfou como modelo de verdade. Ela prova, ela diz uma coisa, realiza experimentos, faz um protocolo desses experimentos e distribui da Mongólia exterior à Patagônia, vai dar o mesmo resultado, é independente de condições de espaço e tempo, por isso são chamadas ciências exatas, né? Elas provam, e isso que deu o positivismo no século XIX, deu também a ocupação do trono da verdade pela ciência, né? E foi uma das grandes crises e grandezas do século XIX, viver e enfrentar essa crise entre filosofia e ciência. Kant viu no finalzinho do século XVIII que aí ia quebrar um pau e tentou garantir a filosofia e a matemática, as outras ciências não. E, bom, conseguiu em termos kantianos, mas no século XIX fez grandes reviravoltas, a ciência tomou o trono. Então, havia uma obviedade para bem e para mal, para a verdade e para o engano, de que há um real. Quando, tantas coisas, pensando aqui, né? As palavras, as coisas existem.
Nós, em relação a elas, podemos ter problemas. Elas estão na delas. Mas o que diz Lyotard? Não é óbvio. Não é óbvio. Não é natural, no sentido de que não tem uma naturalidade tal que não seja suscetível de dúvida se há real. Então, os grandes mestres da dúvida, como foram chamados, Marx, Freud e Nietzsche, botaram em dúvida o real, né? Cada um à sua maneira. Nietzsche diz francamente, isso que a gente chama real é uma projeção interna do sujeito, e o sujeito é também uma ilusão. Acabou com tudo. Foi um pós-moderno muito avant la lettre. Bem que os pós-modernos do final do século XX gostariam de inscrever Nietzsche como seu mais ilustre antecessor, mas como eles disseram que a história acabou, eles não podiam recuar ao século XIX para se legitimar dessa maneira. Marx mostrando que o real é construído na luta de classes, e, portanto, não há um real idêntico a si mesmo de pé à ponta. Ele é transformado segundo o regime das contradições entre as forças produtivas e as relações de produção, sofre transformações, eventualmente muito profundas, que são então as revoluções, em que outro real se instala, outro modo, a gente chama modo de produção, mas a gente podia dizer modo de realidade, de o mundo ser real. E Freud, o que era o real para Freud? O inconsciente. O real, onde está a verdade do sujeito, é o inconsciente. O sujeito sofre de inconsciente, sofre de memória e desmemória, e o tratamento psicanalítico a que ele se submete é para se tornar sujeito do seu inconsciente, e aí saber sua verdade. Ser sujeito do seu inconsciente é algo que ele nunca vai conseguir. Tem um ponto que resiste sempre e que Freud chamava o umbigo do sonho. O sonho é uma manifestação do inconsciente porque a gente está com a consciência apagada. O sonho, o xiste, o ato falho, né? Quando, por exemplo, eu tinha uma professora que eu detestava, e cuja irmã morreu. Isso era garota. E eu fui delegado pela turma para ir ao enterro. E no enterro, na hora de dar os meus pêsames, eu disse meus parabéns. Isso é um ato falho. Isso é o inconsciente se manifestando diretamente, sem nenhuma censura. O inconsciente que eu estava, naturalmente, machucando a pobre senhora, né? Então, os sonhos, os atos falhos, os xistes, as piadas, né, são manifestações não censuradas em que o inconsciente se dá. Mas mesmo no sonho, que é o mais elaborado, é a mais elaborada das manifestações do inconsciente, a interpretação, que é o que se faz na troca, o jogo psicanalítico é de inconsciente a inconsciente, né? O psicanalista está ali com o seu inconsciente, flutuantemente atento à manifestação do analisando. De vez em quando bate e aí tem uma interpretação, que às vezes pode ser boa, às vezes pode ser tão ruim que leve o analisando a uma passagem ao ato. Tipo, ele diz, doutor, eu quero me matar, e aí isso interpreta e tal. E o camarada levanta e se tira pela janela, ele queria mesmo se matar. E a interpretação foi péssima, não, porque sua mãe... Não, ele se matou. Bom. Então tem um ponto na interpretação em que ela para, não é mais possível, o que ele chamou o umbigo do sonho. Então, o inconsciente, que é o real, depois Lacan vai, real, imaginário e simbólico, real é o inconsciente, o resto é o que a gente diz. Não é, portanto, o real aí fora, esse que estava naturalizado até agorinha, até pouquinho ainda, que a gente passava a mão, olha aqui, isso aqui então não é real?
mas a obviedade da sua realidade não está mais garantida só porque eu faço esse movimento aqui e apresento numa tela e fica registrado para a eternidade, né? Então, o que Lyotard estava dizendo é que o real, não digo que não existe, o real precisa de legitimação. Essa legitimação é feita por narrativas. Por exemplo, a psicanálise é uma narrativa, a filosofia é uma narrativa, a história é uma narrativa. Essas narrativas foram criadas no século XIX, para desconhecendo totalmente a história anterior, que pode ir aos míticos, não precisa nem ser a história da filosofia, que começa no século VI com os pré-socráticos. E pensando só no Ocidente, porque tem real também no Oriente, que nos é mais próximo, aquele que se fundiu conosco, né, o judaico, de Deus, da criação. O que ele criou? Ele criou a realidade toda, né? Tudo anulado. As narrativas de legitimação que o século XIX criou para o real perderam credibilidade. Ele não diz, são falsas. E esse é o espírito do pensamento pós-moderno. Ora, nós estamos num momento em que o real dançou. Quando a definição de pós-verdade diz que as opiniões e crenças valem mais do que os fatos objetivos é um nome do real. O nome científico do real é os fatos objetivos. Vale mais do que os fatos objetivos significa o real não só perdeu obviedade e precisa ser legitimado por narrativas, não há mais legitimidade num real cuja qualidade seja ser objetivo e, portanto, insuscetível de crença e opinião. Sua opinião, essa é a minha opinião, me resguardo o direito de ter a minha opinião de que a Terra é plana. Não. Essa é a nossa época. Então, quando eu pensava que o que tinha acontecido comigo e com a filosofia que eu carregava comigo era que nós tínhamos batido no fundo do beco e que eu queria encontrar uma saída, e perguntei a Nietzsche, perguntei a Heidegger, e agora estou perguntando a Foucault, e nessa passagem eu me dei conta de que, nessa passagem para Foucault, eu me dei conta de que eu não estou perguntando pela saída, eu estou perguntando pela entrada. Eu estou perguntando pela entrada na nossa época. E isso eu só pude me dar conta quando me dei conta de que as histórias que Foucault faz, e nós vamos ver uma aqui, uma arqueologia das ciências humanas, isso é uma história. A história se passa no século XVII e século XIX, ela podia ser muito mais longa do que isso, como acho que Heidegger fazia desde o século VI, os pré-socráticos, história do ser, etc. Isso aqui é uma história, mas essa história parte de um diagnóstico, e o diagnóstico é agora, é da nossa atualidade. Então, a Nietzsche e a Heidegger eu perguntei, mestre, qual é a saída desse beco em que eu me encontro? Como é que eu posso fazer a filosofia vir para dentro das nossas vidas? E por que isso? Porque os grandes sistemas que mantinham a filosofia fora, mas cheia de explicações, cheia de teorias maravilhosas, né, acabaram. De fato, acabaram no século XIX. Hegel fez o último grande sistema. De modo que quando Nietzsche disse que a filosofia acabou, pode-se duvidar, né, desconfiar, porque Nietzsche era meio doido, mas quando Heidegger, que não era meio doido, né, disse que a filosofia acabou e que era necessário pensar de outra maneira, e chamou o poeta, etc., peripécias, né? A filosofia que acabou é aquela que começou lá em Aristóteles, Platão e Aristóteles, dos grandes sistemas, que explicam tudo e ao mesmo tempo deixam toda a realidade ululante,
caótica e real do lado de fora dos sistemas, para não entrarem, não desarranjarem as explicações, as teorias, são todas assépticas, limpíssimas, lógicas. Com isso eles explicavam o real da filosofia, o real objeto do conhecimento. Esse, para nós, dizem hoje, e já não são mais os pós-modernos, ali tinha dúvida, agora tem certeza, não há mais. Que há é opinião e crença. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de, em relação a algo que nós não somos, dizer o que esse algo é. Nós perdemos a capacidade de pensar ser. Tá bem, me entristece, mas ok, tá bem. Esse foi o grande trabalho de 24 séculos de filosofia, 23 do quarto de Platão e Aristóteles até o 19 de Hegel, e foi magnífico. Fizeram imensas catedrais. Bom, mas nós perdemos a capacidade de pensar o real. Pergunto, do ponto de vista das nossas vidas, do ponto de vista ético, político, estético, isso que Foucault chamava uma estética da existência, e que tem uma qualidade ética e política, né? Nós perdemos essa capacidade, nós ficamos num mundo de pura imanência, só reagindo a estímulos e procurando eficácias, né? E num domínio de informação, aberto, fechado, sim, não, 0, 1, onde não há mais comunicação, quer dizer, uma negociação em que se procura honestamente algo com que se possa concordar, um e outro, uma e outra, que isso faz sentido, esse algo que se encontrou ali no meio faz sentido, vamos chamar de verdade. É ou não verdade? Nós não sabemos mais, porque a ontologia, que foi a espinha dorsal da filosofia durante esses 23 séculos, pelo menos, a ontologia caducou. Levou consigo a grande maneira de tratá-la, que foi a metafísica, a grande criação de Aristóteles, né? Pensar sempre no acima, no além, metá. Acabaram, está bem. Não objeto. Mas o fato de nós não podermos mais, o que ainda está em questão, né? Mas bom, o fato de nós não podermos mais dizer o que é algo na sua essência, porque a ideia de essência se esvaiu, sobrou para os perfumes, né? É a essência de eucalipto, essência de não sei o que, de resto, na realidade foi-se. E a essência, a natureza própria, íntima desse algo sobre o qual se está conversando, é comunicação, se está conversando. Então, perdemos a capacidade, isso pode não ser ruim, não ser ruim, perdemos a capacidade de dizer, e vou definir o que é, ou seja, a capacidade epistemológica, teórica pura, de fechar o algo que se apresenta numa definição, e aí esse finir, que está em definição, é acabar, né? Quando se define, se acaba com a coisa. Agora vamos tratar de conceitos. A definição expressa um conceito. Agora não precisamos mais da coisa, vamos trabalhar com os conceitos, é assim que se montam os sistemas. Então, pode ser até bom que nós não possamos mais definir, portanto que a grande capacidade epistemológica e museológica, de teoria do conhecimento, que nos notabilizou e fez o Ocidente, isso não é oriental. Tem acabado, ok. Mas nós nos sentarmos num final de tarde, ali no Sujinho, o pessoal do YouTube, que não passou por aqui, o Sujinho, o banheiro dele merece o nome, mas é um lugar ali de alimentação
aqui da Praia Vermelha, já foi considerado o terceiro pé sujo. Pé sujo é assim, um botiquim, mas legal. Da Zona Sul, perdia para 2 em Copacabana, onde a gente se encontrava, fazia orientação de tese, ainda faz, eu fiquei velho e não faço mais isso. Sentar, sim, cara, isso. Sentar num fim de tarde ali no sujinho para conversar sobre os assuntos correntes, como os estoicos faziam. Vamos conversar sobre alguma coisa, não sei, a prisão de um ex-presidente aí, recente, né? Vamos conversar sobre isso. Nós podemos discordar, podemos concordar, as concordâncias podem ser parciais, as discordâncias também, nós estamos conversando. E conversar significa procurar um lugar de possível confluência para concordar e para discordar honestamente e com boa fé, em que o processo da comunicação se passa. Esse lugar a gente pode chamar de o lugar da verdade, em termos de comunicação. Essa é a hora que a gente diz, tá bem, ok, legal, gostei. Pronto. Não há mais. Não há mais. Nós estamos num mundo de polarizações, em que são as opiniões e crenças que mandam, portanto, em que o regime de exclusão, de ódio, regime de ódio é dominante e não o de amor, que com todas as guerras e atrocidades caracterizou a civilização ocidental longamente, porque nós tínhamos amor à realidade e à sua verdade. Depois quebrávamos o pau entre nós, mas a nossa relação com o mundo, que nós não deixamos de nesse meio tempo destruir, era uma relação de atenção, de curvar-se sobre, para desvelar. Então, um curvamento que podia ser um desvelo carinhoso, podia não ser, mas estava tudo no mesmo saco de uma atenção ao real. Não há mais. Esse não há mais precisa ser pensado. Então, o que, na verdade, eu estava procurando e não me dava conta, era como é que se entra, tendo saído da filosofia como ela foi formulada. Sair da filosofia como ela foi formulada foi a cabeçada que eu dei no fundo do beco. Mas aí ele acabou. Não era para eu sair do beco, não, deixa. Agora eu tenho que entrar em outro lugar, que é nosso, que é hoje, é o contemporâneo. Isso eu só posso fazer fazendo um diagnóstico. E disso eu só me lembrei quando eu cheguei em Foucault, porque Foucault diz que Nietzsche fez isso. Então, lá em Nietzsche, eu também comecei pelo prefácio. Vamos começar aqui pelo prefácio. Tudo isso foi daqueles meus longos parênteses, né? Vocês devagarzinho vão se acostumando. Eu comecei dizendo, vamos começar pelo prefácio, o que, aliás, não é isento de algum risco. Porque eu também comecei, há 2 anos atrás, pelo prefácio, lá se chamava Prólogo, do Zaratustra de Nietzsche, que levou um semestre inteiro, mais de um semestre, só o prólogo. Nós não entramos no Zaratustra. Aqui vamos entrar. O prefácio é curto e eu já estou alertado para isso agora. E o isso é, nesse prefácio, Foucault está fazendo um sobrevoo diagnóstico da época de que ele quer tratar. 2 épocas. A época clássica, 17, 18, e o moderno, 19, que ele vai nomear aqui, mas primeiro qualificar. Então aqui está fazendo um sobrevoo diagnóstico, e aí é que está a importância da questão, é para entrar. Por isso está no prefácio, é para entrar no livro.
um livro com o nome As Palavras e as Coisas podia ter sido escrito por Aristóteles. Eu faço essa piadinha filosófica de vez em quando. Aristóteles escreveu um livro chamado Pi Hermeneias sobre a interpretação. É mais do que isso, traduzido latinamente seria isso, sobre a interpretação, em que ele diz, entre muitas outras coisas importantes, a coisa precede. Dada a coisa, nós interpretamos. Se a interpretação for feita de tal maneira que os raciocínios, os raisonnements, as raciocinações que nós vamos fazendo enquanto elaboramos essas interpretações estiverem corretas, isso significa boa aplicação do método lógico, se os raciocínios estiverem corretos, a probabilidade de que a nossa interpretação da coisa que precede as interpretações seja verdadeira é grande. E aí eu brinco dizendo, esse livro sobre a interpretação é As Palavras e as Coisas da Filosofia Antiga. Mais ou menos o que Aristóteles está dizendo existem as coisas. Em relação a elas, nós dizemos palavras. Essas palavras podem nomear, podem alegorizar, podem simbolizar, dependendo do que nós queiramos fazer, mas tem que ser corretas. Tem que ser corretamente produzidas, tem uma gramática para isso. Essa gramática é lógica. Então, um livro com esse título podia ser escrito a qualquer momento da história. O que é que singulariza esse livro com esse título? É que ele se propõe a fazer uma arqueologia. Uma arqueologia é uma ciência histórica. Antigamente, vocês são todas muito moças aqui, menos eu e a Tereza. Mas a gente ainda aprendeu arqueologia e genealogia como ciências auxiliares da história. Tinha isso? Não foi com você não, né? Ciências auxiliares da história. Então isso aqui é história. O que Foucault está dizendo é, eu não vou fazer a história como o século XIX inventou. Causa e efeito. Passado é causa do presente. Não vou fazer isso, vocês vão ver. Eu vou trabalhar com rupturas, descontinuidades. Então, vou fazer arqueologias. Vou fazer um corte numa determinada época e descrever essa época nas suas superposições de camadas geológicas e de artefatos técnicos. O que for que caracterize aquela época, como os arqueólogos fazem. E ele não está dizendo aqui, mas nós já sabemos, eu vou fazer também genealogias. Eu vou me perguntar como, não tenho muita condição de perguntar por quê, porque essa é uma pergunta antiga, de certa forma, mas como de repente apareceu, emergiu, provindo não se sabe de onde, algo que não era problema até aqui. E um saber correspondente a esse algo, um saber que não existia até aqui. Eu dou sempre o exemplo da loucura, porque é o primeiro livro dele, a História da Loucura na Idade Clássica, e porque é um exemplo gritante. Todos aqueles comportamentos que as pessoas que do século XIX, do século XVII para cá, foram chamadas de, ainda são, né? Só que hoje com restrições e tal, de loucas, ou alienadas, ou doentes mentais, né? Pessoas politicamente incorretas, comunistas e outros, né? Comunistas, viados, também é uma forma. Como de repente esses comportamentos passaram a ser diferentes dos mesmos comportamentos de 50 anos antes. O que aconteceu ali?
aconteceu que se experimentou, não foi uma teoria que precedeu, fez-se a experiência, que cabe verificar como emergiu, de que não é só o corpo que adoece, a mente também. Claro, estava se pensando ali em torno da mente, né? Que a mente também adoece. O sono da razão produz monstros, né? A mente também adoece. O adoecimento da mente é uma doença mental, que produz aquele tipo de ato desarrazoado, não razoável, não racional, que caracteriza alguém como louco. E imediatamente aparece então um saber para esse objeto, a psiquiatria, o direito penal, onde estabelece limitações da personalidade jurídica, da capacidade jurídica, a inimputabilidade, essas coisas todas que a gente sabe até hoje, existem até hoje, e sistemas de poder e de instituições, sistemas de saber, poder, práticas sociais e instituições que dão conta desse, vamos chamar fato, desse fato novo, desse objeto novo, desse campo novo, que de repente emergiu no século XVII. De repente. Não veio se preparando, não, para Foucault não veio se preparando, transformações pequenas aqui, como Marx nos ensinou, né? Pequenas acumulações quantitativas que de repente produzem um salto qualitativo. Não, ruptura. De repente, não mais que de repente, onde não havia louco, passou a haver louco. A mesma pessoa. De repente, se percebeu que aquelas coisas estranhas, meio originais, meio que ela fazia, eram na verdade uma doença, não se sabia. Bom. O Nietzsche. O Nietzsche. Nietzsche de repente ficou louco. Bom, aí tem explicações. Ele teria frequentado prostíbulo não me lembro, numa cidade alemã que tem uma catedral extraordinária, Colônia. Jovem estudante, e adquirido aí uma sífilis. Mas uma sífilis que veio a se manifestar um bocado atrasada, né? Ou a sífilis seria hereditária, e aí você discute aquele tombo que o pai dele levou na escada, se já não seria uma manifestação, né? Bom, eu gosto de pensar, mas é poético isso. Eu acho que Foucault concordaria, Deleuze concordaria, que a loucura de Nietzsche faz parte da sua obra. Ele destruiu a razão na sua obra. Que ele entrasse na desrazão e que isso tivesse sido deflagrado de uma maneira tão bonita quanto eu já contei aqui, conto de novo, né? Afinal, Nietzsche foi o filósofo do eterno retorno. Então volto de novo. Norte da Itália, Turim. Um cavalo sendo chicoteado por um cocheiro, Nietzsche passando, experimentou aquele sofrimento do cavalo que sangrava, imposto pelo chicote manejado por um cocheiro, como sendo a perda de potência da vida sob o látego de valores superiores à vida, que a julgavam e reduziam a sua potência, manejados por um chicoteador. O chicoteador era Sócrates, os valores superiores, o bem, o belo, o justo e o verdadeiro, e o cavalo, o homem, o último homem, o homem que está à morte, subjugado por esses valores, esses bons valores, afinal de contas, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, dá para viver por eles. Mas para Nietzsche, a potência da vida se perdeu ao longo da história do Ocidente, que é uma história que vai na direção do nada. Daí a ideia do niilismo nietzscheano, né? Ele fabulou, né? Ele nunca disse isso, porque ali ele perdeu a razão, mas é de se imaginar, ele não gostava de cavalos, isso é uma coisa sabida, mas ele se abraçou nesse cavalo, no último homem.
no Homem que Deseja Morrer, ele se abraçou ali contra o chicote, os valores superiores, contra Sócrates, né? E ali perdeu os sentidos e perdeu a razão. Viveu 11 anos ainda, sem a razão, que para nós era e continuou sendo depois dele um privilégio humano em relação a todos os outros animais que nós somos e que ele soube que nós éramos. Quando ele dizia, se nós acreditássemos mais nas nossas entranhas do que no nosso cérebro, estaríamos mais perto de saber o que é verdade, as entranhas, porque a verdade é suja, visceral, intestina. O homem está no prólogo de Zaratustra, é isso que eu vou dizer agora. O homem é um trânsito entre o macaco e o super-homem, mas ele bem que gostaria de voltar ao macaco, porque o super-homem impõe medo, o Übermensch, né? O além-humano, impõe medo. Então ele que teve bem a noção de que nós somos um animal na natureza, né? E, muitas aspas, renunciou à racionalidade que distingue o humano dos outros animais e ingressou numa animalidade desarrazoada. E não era fácil como louco. Tinha fases mansas, tinha fases extremamente violentas, tinha fases em que de repente ele tinha desaparecido, quando ia se ver, ele estava nu em frente à delegacia de polícia, falando em altos brados, dizendo coisas desarrazoadas, ou atacando o piano. Ele compunha, né, música, atacando o piano com extrema violência, tirando dele sons que não eram música, os ouvidos da época. Hoje a gente diria, ele está fazendo um som. Bom, mas ali, naquele tempo, não tinha essa escapatória. Então, comportamentos que não eram os de um homem entendido como razão. Eu, se você me permite, trazer um pouco o sujinho aqui para dentro e a gente fazer um parêntese aí para ver se eu estou percebendo a linha do teu pensamento. O teu acesso, a tua procura de uma entrada, eu vejo um mundo onde a credibilidade, que foi uma palavra que você mencionou há pouco, ela se esvaiu. E foi meio um pouco fazendo um paralelo com esse surto do cavalo que levou Nietzsche a perder a razão. Perdeu-se um elo dele com a potência humana dele. Ele se tornou um vulnerável, em que ele podia ser chicoteado. E me vêm duas coisas à mente nesse momento que a gente está vivendo na contemporaneidade, de uma imensa falta de credibilidade na ciência, na política, em todas as áreas do saber, e também, meio pelo inconsciente também, que você colocou aí como, enfim, um paradigma do Freud, que o real seria o inconsciente. Inconscientemente, eu não sei porquê, me vem à cabeça a explicação de Saussure da questão do signo, do elo entre o significado e o significante. Será que o que a gente não está buscando dentro dessa era do império, da manipulação, da comunicação e das narrativas opostas que se confrontam, um elo entre a ponte entre o significado e um significante
repetir aqui, foi longa, mas vou resumir para o pessoal do Zoom, o pessoal aqui do YouTube ouviu. Pergunta da Tereza, sempre muito pertinente e inteligente. O cerne da pergunta é se, na nossa época, nós não estaríamos perdendo, ou talvez já tenhamos perdido, a capacidade de estabelecer relação entre, e ela está pensando em Saussure, significante e significado. Isso sendo uma das dimensões da descredibilização do real, né, da falta de credibilidade do real, que Lyotard já tinha apontado e que foi o coração do pensamento pós-moderno. Apresentei bem, sucintamente. Ainda entrou aí Nietzsche e entrou também Freud, mas como achegas para essa questão central. Sim, concordo inteiramente com você. Quando eu falei aqui do regime de comunicação, o regime de comunicação é aquele em que pelo menos duas pessoas, pode até ser duas máquinas, mas em que duas pessoas procuram significado para um conjunto de sinais significantes, mas que só serão significantes quando tiverem significado. Fora isso, serão apenas sinais. Sinais como sinais mecânicos, sinais elétricos. Se ganharem significado, e só na negociação de sentido, o que voou foi o sentido, S maiúsculo, né? Na negociação de sentido é que se pode encontrar significado para um conjunto de sinais que se tornam, então, os significantes, quer dizer, os manifestantes, os demonstrantes desse significado. Agora, esse significado é significado de quê? Do referente. O esquema de Saussure, o esquema teórico de Saussure, esse triângulo que eu vou botar nesse lugar aqui, no quadro branco, né? Não é assim de Saussure, o esquema triângulo, mas a ideia é de Ogden e Richards. É assim. Esse é, vamos dizer, o esquema da linguagem. Aí tem uma discussão sobre linguagem, língua, e na língua, língua e fala, que não vem ao caso, é uma questão de semiologia, de linguística, entre Saussure, Barthes, né? Não está aqui. O que está neste triângulo? Aqui há um referente. O referente é o nosso belo, velho e bom real. Isto é um referente. Referente quer dizer o quê? A linguagem se refere a isto. Isto não é linguagem. Está fora da linguagem. Mas a linguagem só faz sentido. Sentido é mais importante que significado, né? É para escrever com S maiúsculo. A linguagem só faz sentido se puder emprestar a este referente um significado. Então, significado, na notação linguística, semiológica, SO, né? O significado é a apreensão. Saussure usou o termo imagem mental. Mas é a apreensão, a imagem mental, o conceito, a figuração, o que for, do referente. O referente continua lá, está aqui, né? Mas eu trouxe para mim a sua imagem, se quiser ficar só na imagem. Ou fiz um pouco mais de análise nessa transferência, e essa transferência se chama representação, e a representação está em crise, né? Trouxe para cá alguma coisa desse referente,
que constitui para mim o seu significado. Esse significado precisa ser dito. Aqui está uma coisa. O significado dessa coisa precisa de uma palavra. As palavras das coisas. Né? Precisa de uma palavra. Essa palavra é um significante. SE. Então, a palavra pilô é o significante que quando eu ponho no circuito da comunicação, já todo mundo entende do que eu estou falando. Mas isso é porque, previamente, nós partilhamos entre nós o significado desse referente. Se ele for uma coisa inteiramente... apareceu pela primeira vez, não sabemos o que é, né? Não temos significado para isso ainda. Então vamos chamar de X. E depois vamos dizer, seja X, já estamos propondo agora um significado, tal coisa. E aí fazemos uma equação, é como os matemáticos funcionam, né? Não, esse aqui nós já conhecemos, mas já conhecemos significa, nós podemos dizer o que ele é dizendo o seu nome, o nome que nós lhe atribuímos a partir do seu significado, que nós lhe demos a partir da presença de um referente externo. O referente não está na ordem da língua, mas ele pertence à estrutura geral da linguagem. Não há linguagem se não houver mundo. Né? Então, o significado é uma elaboração que é motivada pela presença de um referente, tem uma motivação aqui. O significado é uma presença de palavra motivada, significante, perdão, é uma presença de palavra motivada pelo fato de que há um significado. Se quisermos falar em conceito e nome, né? Nós temos um conceito, precisamos de um nome para esse conceito. Então, esse nome é o significante do conceito, esse conceito é um significado da coisa lá fora. Essa é uma visão realista da linguagem, as visões nominalistas, porque essa é uma grande discussão da filosofia inteira, desde o Crátilo de Platão, 4 séculos antes de Cristo, até hoje nós estamos discutindo isso. Agora, nesse momento, isso entrou em cena. A Teresa trouxe isso para a cena. E o que é que nós fazemos hoje? Esqueçam isso aqui. Desde o século passado, final dele, nós já sabemos. As narrativas de legitimação do real perderam credibilidade. E agora já nem se trata mais de credibilidade. É que isso não entra em conta. Nós estamos aqui no plano do poder, das dominações, das eficácias, da submissão do humano ao consumidor, a transformação do mundo num grande mercado onde tudo se compra e vende, inclusive nós mesmos. Algoritmos, instagramatização da vida, tudo que nós quisermos pensar assim. Ora, se o referente, o real, o externo é uma coisa perigosa, porque nos separa da realidade, né? Nos separa da natureza. Mas foi experimentado dos sofistas para cá, e isso é 5 séculos antes de Cristo até o 20. Agora no 21, tá, eu ia dizer, está em crise. Não, em crise teve no final do século passado. A crise está superada aqui, não se fala mais nisso. Eu quero voltar a falar nisso, por isso eu preciso de Foucault aqui, eu preciso diagnosticar isso aqui. Estou fazendo um pequeno diagnóstico agora, superficial, mas movido pela boa pergunta da Teresa. Ora, se o referente, quer dizer, o real, aspas, negrito, itálico, externo, o real externo, já não está em causa, porque as opiniões e crenças, as narrativas, valem mais do que os fatos objetivos, os discursos, e não há verdade, também o significado foi-se embora. Porque só há significado porque há referente.
Quando não há referente, não há nada para significar. Isso aqui é para ser usado, não é para ser sabido. Um dia eu peguei um aqui e estava sem tinta. Um pilô sem tinta, que pilô é? Será um pilô? Eu tenho uma máquina que dá dinheiro em frente à minha casa. Só atravessar a rua, estou sem dinheiro, vou lá, pego uma simulação, um simulacro de cheque ou de não sei o quê, que é um cartão de plástico. Vou lá, introduzo, ou até boto meu dedo só. E aquela caixa simula operações bancárias, é um simulacro de banco. E eu entrei sem dinheiro e saí com dinheiro. Foi realizada ali, virtualmente, uma operação bancária que realmente resultou em eu ficar com dinheiro no bolso, embora a realidade desse dinheiro seja virtual, porque ela não tem mais lastro, ouro, prata, como já teve. Ela vale a velocidade da sua circulação e é só isso. Então, é funcionamento, é eficácia, mas tá bom, eu saí pelo menos com a ilusão de que agora eu tenho no bolso um valor que antes eu não tinha. Se a máquina estiver funcionando, se ela estiver fora do ar, ela não é um banco e ela não é coisa nenhuma, porque como máquina ela é o quê? Um simulacro de banco, que como não está funcionando não é um simulacro de banco, ela não é coisa nenhuma, ela é uma caixa feia, sem utilidade, e é a utilidade que está determinando para nós hoje o que é real. Né? Então, nós ficamos só com os significantes, e os significantes são as palavras sem significado, o que significa que a linguagem, que Heidegger dizia que era a casa do ser, que Nietzsche reverenciou, e que, já que nós vamos tratar de palavras e coisas, Foucault está levando muito a sério, né? Maquinizou-se. Não é nem nós estejamos regressando ao animal, nós estamos sendo substituídos pela máquina. Pena que Celso Japiaçu não está aqui, porque nós estivemos fazendo, ele que sabe mexer com essas coisas, nós juntos, um interessante experimento. Ele pôs lá, não é no ChatGPT, é num chamado Nemos ou alguma coisa assim, são dois diferentes, depois eu vou ver, digo para vocês, que ele falasse sobre Celso Japiaçu. E ele fez uma biografia excelente. Aí ele me botou, professor Márcio Tavares Amaral, excelente. Aí eu pedi, Celso, bota aí poeta Márcio Tavares Amaral. Ótimo. Até prefácio, a poesia tão importante que mereceu o prefácio de Ivan Junqueira, membro da Academia Brasileira de Letras. Já deu as interpretações e tal. Ótimo, pequeno errinho ali, mas ótimo. Aí eu disse, Celso, agora só falta você pedir, escreva um poema sobre a Lapa no estilo de Celso Japiaçu, e ele escreveu. Ótimo poema. Ótimo poema. Então, é isso. Não é que nós estejamos sendo substituídos pela máquina. Os humanos não vão desaparecer, mas as funções humanas estão sendo reduzidas a um nível de eficácia estrita, a tal ponto que as funções humanas podem ser, com vantagem, substituídas pela máquina. A máquina é capaz de sofrer? Acredito que não. É capaz de simular sofrimento. O sofrimento não é uma função humana. Não tem eficácia. Não é requerida no mundo das eficácias, que é o mundo das simulações, simulacros, algoritmos, redes em que nós vivemos. Ele é capaz de se desesperar, é capaz de simular desespero, palavras,
se ele é capaz de ter o sentimento do desespero, tenho minhas dúvidas. É capaz de ter sentimentos, é capaz de simular sentimentos, mas nada disso é funcional. Então, se a máquina não for capaz de verdadeiramente sentir, diferentemente de nós, que verdadeiramente sentimos, somos capazes de nos matar por isso, uma máquina é capaz de se matar de tristeza? Acredito que não, né? A não ser que ela seja programada para se desativar quando a simulação de tristeza entrar ali nos seus algoritmos e tal. Mas nós sabemos que aí estamos sendo enganados. Então, perguntarmos-nos o que é sujeito, o que é desejo, o que é verdade, qual é a relação de sujeito e verdade, no momento em que nós estamos vivendo hoje e cujo diagnóstico precisamos fazer para entrar nessa época, porque sair da outra nós já saímos, nós fomos postos para fora a pontapés no traseiro, né? Já saímos, nós temos que entrar na nossa época, ou ficarmos tristemente suspensos, melancolicamente suspensos, pensando no meu tempo, no meu tempo é hoje, né? É agora, eu aqui agora, esse é o esquema que Foucault propõe. Nietzsche nos ensinou que a filosofia é fazer diagnóstico, lindamente ele formulou isso, profetizar o instante, é sempre aqui agora, eu aqui agora. Nós estamos procurando eu aqui agora. Estamos pendurados em significante, sem significado e sem referente, procurando ainda falar e dar a falar uma eficácia transformadora. Tem que ser eficaz, isso quer dizer, tem que poder ser decodificado. Se não puder, falou-se à toa, ou é a fala dos loucos. É preciso ser eficaz. Estou tentando aqui, tanta redundância que eu introduzo aqui, tantos parênteses que eu faço, notas de pé de página e volta e tal, é para, apesar das dificuldades tormentosas, eu peço desculpas a vocês, mas é como eu penso em espiral, né? Então eu passo várias vezes sobre a mesma coisa, mas não no mesmo lugar. Eu subi ou desci em espiral. Não tem linha reta mais para o pensamento. Então eu penso em espiral. Peço desculpas, mas eu estou procurando dar às palavras, minhas palavras, uma eficácia que é a de um contágio. Eu não estou ensinando nada a vocês, até porque eu não sei, não é? Por isso que eu estou aqui perguntando, não sei. Estou sendo aqui socrático, 100% socrático, né? Tudo que sei que nada sei. Não estou ensinando, eu estou, e é o título do livro, do grande livro do meu mestre, Emanuel Carneiro Leão, aprendendo a pensar. E isso a gente só faz coletivamente. Mesmo que não seja dialogicamente, como a Tereza e eu dialogamos há anos aqui, né? Por isso que o microfone já fica do lado dela. E outras pessoas que já estão comigo há mais tempo, perderam a inibição. Mas nós estamos dialogando, vocês vão fazer um trabalho, vocês estão respondendo. Né? Vocês estão respondendo agora, interiorizando coisas e as transformando em coisas de vocês. Né? Vocês não vão me reproduzir. Eu queria muito ser uma caixa de ferramentas como Foucault se propôs a ser. Né? Peguem e levem e façam a coisa de vocês. Bom, então, para isso é preciso que o que eu estou dizendo aqui tenha uma eficácia de contágio, de espalhamento que permita pensar. O que nós estamos fazendo todos juntos aqui é aprendendo a pensar. Na nossa época, porque parece que era mais fácil pensar nas épocas anteriores. Sempre é assim, a nossa época sempre é a mais problemática, a melhor ou a mais difícil, ou a pior.
aquela em que nós estamos vivos, né? É a que faz todo sentido para nós, o resto é passado. Mas parece que lá no passado, dado x e x igual a y, então a gente aprendia segundo um pensamento já dado, que era o dos sistemas, de que agora nós não dispomos mais. Então nós estamos muito mais no risco, muito mais no perigo de nos descobrirmos, de repente, impossibilitados de pensar ou obrigados a redefinir pensar de tal modo que pensar de outro modo, esse outro pensar de que Heidegger falou, filosofia acabou, é necessário um outro pensar. E de que Foucault vai falar também. Eu disse que a gente ia começar pelo prefácio, vocês veem, é assim, mas alguma coisa ainda vou ler daqui. Então, essa eficácia necessária para usar significantes em narrativas que pretendem fazer sentido, em que se pretende formular significados sobre um referente, um real, e tudo isso desapareceu do nosso horizonte. O referente não há mais, porque não faz mais sentido. Nós estamos aqui no mundo das eficácias, portanto, das trocas de sinais. Funciona, não funciona, né? Dá um boot. Não está funcionando, dá um boot. O que é dar um boot? É fazer parar de funcionar, depois botar de novo e volta a funcionar milagrosamente. O que você fez aí? Sei lá. Mas a máquina sabe. E ela me deu uma resposta, ela voltou a funcionar, não estava funcionando, voltou a funcionar. Que bom. Então, referente dançou, isso aqui é o apagamento do real. O significado dançou, isso aqui é a pós-verdade. E nós estamos em opiniões e crenças. O que nós queremos evitar, e por isso pensar começa por aqui, é que opiniões e crenças dominem todo o território ético, político, estético, humano, porque se vierem a dominar, nós viramos máquina. Não vamos virar máquina, mas vamos passar a viver segundo as funcionalidades exigidas pelos funcionamentos maquínicos de uma sociedade distópica, funcionamentos esses que as máquinas resolvem muito melhor do que nós. E aí vamos nos tornando obsoletos, dispensáveis. Esse é o grande espantalho, é o grande pesadelo, né, que percorre vários ambientes. Eu não acredito muito nisso não, né? Mas vários ambientes aí de pensamento tem esse pesadelo. Nós estamos sendo superados pelas máquinas em funcionalidade, mas nós temos corpo que elas não têm, nós temos desejo que elas não têm, mas estamos perdendo na medida em que o mercado está determinando o que é ser sujeito. O sujeito de desejo está sendo esvaziado de desejo para ser um sujeito de consumo. E o sujeito de consumo não é determinado pelo desejo, é determinado pela vontade de ter, pela vontade de consumir. E vontade não é desejo. Então, atenção a tudo isso. E o pensamento agora é isso, uma grande atenção que nós devemos ter ao nosso momento, desvelada e amorosa atenção ao nosso momento, porque a nossa vida está em risco. Porque pode chegar um dia em que sentir, ter medo, desejo, sexo, fome, não sejam mais realidades a serem levadas em conta por, digamos, uma economia globalizada, planetariamente, no nível financeiro e virtual. Está acontecendo, não está? Quando 3 bilhões de pessoas que não têm acesso à tecnologia, portanto à eficácia, e que padecem de diversos níveis de insegurança alimentar, sendo que quase 1 bilhão de fome propriamente dita,
fome que mata, sobre 8 bilhões de habitantes no planeta, alguma coisa está em curso aí, porque a economia continua se desenvolvendo virtualmente. Estamos na guerra comercial agora. A guerra comercial que o Trump deflagrou vai ser paga por quem precisa de serviços, por quem precisa de bens, por quem precisa de comida. Tudo isso vai ficar muito mais caro. Tarifa é imposto. A tarifa imposta às importações é imposto pago por quem consome, né? Mas isso não está sendo levado em consideração. A lógica não é mais essa. Então, grande atenção, grande desvelo, grande carinho, né, aos sentimentos. Quando Foucault trata uma vez no texto dele sobre Nietzsche, ele diz: as genealogias são feitas nos lugares menos prováveis, onde há sentimentos, sim, porque as epistemologias não são feitas nesse lugar. Então, sentimentos, temores, graças, amores, paixões. O apaixonado do pensamento, esse dionisíaco que pode saltar no pensamento, de repente, né, pode ser um objetivo nosso. A estética da existência pode ser essa tomada do dionisíaco, quer dizer, da extrapolação de uma razão que se tornou meramente operacional e até infraoperacional, estritamente funcional, maquínica, e que pode dar cabo de nós, salvo se nós formos capazes de saltar como o funâmbulo lá do Nietzsche, o prólogo do Nietzsche, que acabou caindo da corda e morrendo. Bom, mas foi o primeiro cliente de Zaratustra. Foi esse primeiro moribundo, depois cadáver, né? Não estou dizendo que esse é um bom destino para nós, não. Só estou dizendo que o entusiasmo, a palavra é linda, né? Radical, teus é Deus, deuses. E a desinência é a mesma de orgasmo. Então, e esse en é dentro de. Então, entusiasmo é o estar cheio de Deus. Então, o entusiasmo pode, quem sabe, lá um dia nos salvar. Mas tudo vai mudar no panorama a que nós estávamos acostumados. Então, nós temos que entrar nesse lugar em que podemos morrer ou podemos nos entusiasmar. Morrer maquinicamente, nos entusiasmar, digamos, animalmente, para ficar nos extremos, né, de Nietzsche e desse momento em que nós estamos. Para isso, precisamos fazer diagnóstico da atualidade. Foucault, nas arqueologias, não fazia o diagnóstico da atualidade, fazia o diagnóstico, ele ia até o século XIX, né, o século da história. E tinha motivo para isso. Ele estava vivendo num momento, no século XX, que ele não sabia se ainda pertencia à episteme, como ele chamou, que eu chamo paradigma, né, a palavra mais fácil, ao paradigma do século XIX, que é o paradigma da história, ou já não pertencia mais. Então, como é que ele ia fazer uma arqueologia? No tempo em que ele fazia arqueologia. Como é que ele ia fazer uma arqueologia da sua contemporaneidade? Então, ele parava no século XIX. E o diagnóstico que ele fazia era do clássico, 17 e 18, e o moderno, 19. Ali, ele está fazendo diagnóstico. E é o que ele faz aqui, no prefácio. Cheguei no prefácio. Temos 20 minutos. É o que ele faz no prefácio. Lido o prefácio, vai se entender por que ele vai falar de trabalho, vida e linguagem, na época clássica e no moderno. De representação, porque ele vai falar de representação, de semelhança e de representação. São arbítrios dele? Não. Todo pensamento é arbitrário, na medida em que o pensamento é sempre um recorte, né? Se são arbítrios muito coerentes com o que ele vai
apresentar aqui no prefácio. Ele aqui, como eu disse, ele está fazendo um sobrevoo diagnóstico das duas épocas com que ele vai tratar, das diferenças que ele vai marcar entre essas épocas e que nos dizem a nossa época alguma coisa que pode ser importante à nossa época. Como depois vieram as genealogias e a terceira fase, ética, aí sim, a nossa época entra com toda força, pelo menos é como eu me aproprio desse terceiro Foucault, da ética, né? Com quem eu podia ter convivido, não fosse o fato de que ele morreu um mês antes de eu receber a bolsa para ir trabalhar com ele. Era esse da ética. Deu? Respiração. Este livro nasceu de um texto de Borges, do riso, vamos reter riso, do riso que com sua leitura perturba todas as familiaridades do pensamento. Familiaridades. Perderam a credibilidade, desnaturalização do nosso pensamento, daquele que tem nossa idade e nossa geografia. Ele está falando da atualidade. Agora a atualidade para ele está sendo pensada do século XVII ao XIX, mas é a nossa. Está falando de nós, abalando todas as superfícies, etc, etc, etc. Fazendo vacilar e inquietando por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do outro. Prática milenar, bimilenar, desde que a filosofia começou, com Platão e Aristóteles. Com os pré-socráticos, não, essa questão do mesmo e do outro não estava posta. Mas com Platão e Aristóteles vai ter que ser colocado. O mesmo é ser. Está até dito assim em Parmênides. O mesmo é ser e também pensar. E o que não é o mesmo? O outro. É tudo que é instruído pelo mesmo. É tudo que não é ser, não ser, e que não é pensar. É o caos, é a desordem. Né? Estou hiper simplificando, mas é porque não vou me espalhar demais sobre só duas palavras aqui. Né? Mas é toda a história da filosofia anterior ao século XVII. A marcação que Foucault faz sobre o século XVII, que é o século de Descartes, pode ser que ele era francês, né? Mas não é porque o moderno começa ali com Descartes, que ele chamou de clássico, né? Época clássica, começa com Descartes, tudo revirou ali. E o jogo do mesmo e do outro mudou de qualidade, né? Que é o mesmo agora, de novo, super simplificando, é a nossa mente, aqui estão as ideias. E o que é o outro? São as coisas extensas. Descartes dividiu assim, né? Existe a coisa pensante, res cogitans, sou eu. Eu mesmo. Vocês também são. Mas eu só sei, por exemplo, a Teresa eu sei bem que é porque ela fala. E a linguagem pertence à razão. E a razão é que define o sujeito. E o sujeito é o que é. É o que é. É o ser. Né? Vocês, quando ouvem a Teresa, sorriem, ali dentro da sua vida agora, balançam a cabeça, arregalam o olho, etc. Então fico eu pensando aqui. Estão entendendo o que a Teresa está dizendo, consequentemente também dispõe de linguagem, reação à linguagem, logo são racionais, portanto são. E res extensa é aquilo que provocou aquela repulsa a Berkeley. A sua materialidade me é embaraçosa. Tudo que aí fora ocupa espaço. Só sei isso, ocupa espaço, não sei mais nada. Não tem essência, não tem substância. Tudo aquilo de que desde os gregos e até os medievais, né, se pensou, acabou. Acabou a essência, acabou a substância, acabou a causalidade. Tudo isso os racionalistas e empiristas do século XVII destruíram. E isso realmente começou outra coisa. O jogo do mesmo e do outro agora o mesmo sou eu, o outro é tudo mais. Inclusive, a começar, vocês, depois eu vejo que não. Mas o meu corpo, com certeza, faz parte de o outro.
porque ele não é razão, ele não é mente, ele não é ideia, é conceito. Ele pertence, vamos chamar em termos nossos agora, ele pertence à natureza, ele não pertence à razão. Isso, Descartes disse, ele alienou o corpo dele ao outro. Então, milenarmente, bimilenarmente, né, a nossa prática do mesmo e do outro deu conta da nossa relação, a nossa, chamava-se no passado, o homem, e no moderno, o sujeito. Foucault usa o sujeito genericamente, vai falar de sujeito lá no grego, que não usava essa palavra, né? e não usavam a ideia de que o sujeito é um indivíduo, mas não tem importância. Foucault estava fazendo a violência do recorte arqueológico e genealógico, que não é naturalizante, é desnaturalizante. Esse texto cita, agora citando o Borges, uma certa enciclopédia chinesa, fecha, onde está escrito que, aspas, os animais se dividem em A, pertencentes ao imperador, B, embalsamados, C, domesticados, D, leitões, E, sereias, F, fabulosos, G, cães em liberdade, H, incluídos na presente classificação, I, que se agitam como loucos, J, inumeráveis, K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, L, I, etc., M, que acabam de quebrar a bilha, N, que de longe parecem moscas. Não há a menor possibilidade de que isso seja uma taxonomia, uma classificação. Não há nenhuma congruência entre esses diversos tipos de animais. O animal desenhado com um pincel muito fino de pelo de camelo, os que acabaram de quebrar a bilha, os etc., os que pertencem a essa lista, o que suscita um problema interessantíssimo de paradoxo, né? Os que pertencem a essa lista fazem parte da lista dos animais, né? Ou os que pertencem a essa lista significam todos os outros pertencem a esses que pertencem a essa lista, né? É um paradoxo clássico, um paradoxo de limite, quando não se pode decidir quem que pertence a essa lista? Os animais que pertencem a essa lista, mas todos os outros são animais que pertencem a essa lista? Sim, mas também não, porque não estão entre os animais que pertencem a essa lista, né? Então, isso é a primeira vez que eu li isso, ri a bandeiras despregadas, como antigamente se dizia. Estou rindo agora de novo, porque é muito engraçado, e Foucault disse também que riu-se muito. Então, no deslumbramento dessa taxonomia, desse esquema classificatório, né? A taxonomia é isso. O que de súbito atingimos e que, graças ao apólogo, esse texto aí de Borges, nos é indicado como o encanto exótico de um outro pensamento. Aqui, atenção ao outro pensar, Heidegger já tinha dito isso, né? É o limite do nosso. O outro pensamento é o limite do nosso. Qual é o limite do nosso? A impossibilidade patente de pensar isso. Essa classificação aqui dos animais não é pensável pelo nosso sistema de pensamento. A cadeira de Foucault no Colégio de France chamava-se História dos Sistemas de Pensamento. Assim que ele morreu, eu roubei para o núcleo de pesquisa que eu tinha fundado em 81, antes da morte dele. Em 84, quando ele morreu, o núcleo passou a ser chamado Laboratório de História de Sistemas de Pensamento. Existe até hoje, é um dos 4 laboratórios do IDEA, Instituto de Estudos Avançados. Então, o nosso sistema de pensamento é regido pelo mesmo e o outro.
essa categorização incategorizável de Borges aqui torna impossível nós pensarmos isto e assinala, portanto, nessa impossibilidade, o limite do nosso pensamento. Isso quer dizer, todo sistema de pensamento tem um limite. Esse limite é insuperável e é insanável. Sistema de pensamento. Aqui nesse livro ele vai chamar sobretudo episteme. É uma palavra ambígua que depois ele evitou continuar usando. No livro que ele escreveu imediatamente depois, isso aqui foi publicado em 65, em 66 ele escreveu o Discours philosophique, que já está finalmente publicado, porque ele não publicou, mas não está traduzido, em que ele rejeita o termo episteme e passa a usar arquivo, que foi o termo que ele veio a usar quando precisou se justificar, já disse isso aqui, quando foi questionado pelo Círculo de Epistemologia de Paris, né? Você está fazendo o quê? Quando você diz essas coisas, você diz que não está fazendo uma história da filosofia, uma história das ideias, uma epistemologia, está fazendo o quê? Ele diz, estou fazendo uma arqueologia do saber, é o título do livro. Primeiro tem uma resposta ao Círculo de Epistemologia, depois ele escreveu esse livro, Arqueologia do Saber. E aí ele passou a usar a palavra arquivo. Então, arquivo é a condição de todos os discursos de uma época. Também é ambíguo porque ele vai chamar de discurso as condições de possibilidade de pensar e dizer de uma época. De modo que arquivo, discurso, mais ou menos se confundem. E mais complicado ainda fica no discurso filosófico, porque no final ele diz, eu posso pensar a nossa época. Não podia. Não estava fazendo arqueologia, mesmo genealogia, não podia. Mas eu posso, porque nós estamos numa época especialíssima, que é aquela em que se dá o arquivo dos arquivos. E aí fica complicado, porque o arquivo dos arquivos é um arquivo ou não é um arquivo? Se ele é um arquivo, os arquivos que cabem nesse arquivo são ou não são arquivos? Né? O que cabe no arquivo é um arquivo ou é o quê? Um documento? Né? Então, é porque aqui tem realmente um problema sério. É que nós estamos começando a tratar das condições de possibilidade de uma época. Primeiro, estamos pensando em época, saímos dos universais. Estamos pensando historicamente. E historicamente estamos dizendo, as épocas históricas não se igualam, o que na história inventada no século XIX acontecia. Por quê? Uma época era a causa da outra. O passado é sempre causa do presente. Portanto, o presente pertence ao passado. Tem a mesma natureza. Houve uma evolução, um progresso. Não tem nada mais disso. Uma época tem condições de possibilidade que nos permitem lê-la diferentes de outra época, que tem outras condições de possibilidade. Não há entre elas uma correlação de progressão, regressão, causa e consequência, causa e efeito. São épocas distintas. Mas são épocas, portanto, trata-se aí de uma história. Mas uma história que só se pode contar a partir da percepção, que não é um conhecimento objetivo, da percepção das condições de possibilidade. E Deleuze, depois que Foucault morreu, no livro dele, Foucault definiu assim, condições de possibilidade, condições de pensabilidade e dissibilidade de uma determinada época. Foucault teria feito isso, procurado as condições de pensabilidade e dissibilidade. Ou, nos termos de Foucault, as condições de pensar e dizer numa determinada época. Aqui ele deu diversos nomes, né? Episteme é um, e a episteme de uma época é o conjunto das condições de possibilidade de pensar e dizer nessa época, diferente da episteme de outra época. Portanto, a episteme clássica não tem nada a ver
embora a gente possa forçar a barra para fazer ter. E a história contínua faz isso. Mas não tem nada a ver com a episteme moderna, que é o século XIX para ele, né? Às vezes, ele chama, e é a minha preferência, né, de a priori históricos, porque esses dois termos se mordem, né? A priori histórico é um oxímoro, uma vez que o a priori é o que vem antes e a rigor tem uma natureza absoluta. E histórico, pelo contrário, é o que está se dando e tem uma natureza relativa, porque é relativa ao tempo. Então, um a priori histórico seria a condição de possibilidade, que ela própria não é histórica, de se dar uma história, portanto, uma época. É complicado, mas justamente é complicado porque nós saímos do tempo dos universais, dos conceitos, dos absolutos abstratos. Estamos no território da história, mas também saímos da história contínua do século XIX, de que Nietzsche já tinha saído. Nós estamos pensando depois de Nietzsche, é o que Foucault nos diz no Discours Philosophique, é um livro prodigioso, espero que seja traduzido logo. Pensar depois de Nietzsche. O nosso grande desafio, o desafio da nossa época, para a filosofia é como é que se filosofa depois de Nietzsche. Então, depois de Nietzsche, na nossa época, diagnosticando todos esses termos que a gente já viu aqui, nós estamos no desconforto de não podermos mais estar na tranquilidade do jogo do mesmo e do outro que nos alimentou durante 2.400 anos, de Platão e Aristóteles, sobretudo Aristóteles, com a sua lógica, né? O que é, o que não é, não é. É o primeiro princípio da lógica. Não se pode atribuir a algo um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. O segundo princípio de contradição, né? O primeiro é o princípio de identidade. Isso define o que é o mesmo e o que é o outro, e o que é verdade e o que é erro. Não estamos mais não temos mais essa naturalidade, não estamos mais nessa pacificada relação do pensamento com o mundo. E essa enciclopédia chinesa aqui, que naturalmente Borges inventou, né? Essa enciclopédia chinesa nos abala nas nossas convicções de que nós vínhamos pensando direitinho, porque de repente, levando a sério essa enciclopédia, nós não podemos mais pensar como pensávamos. Nós encontramos o limite da nossa possibilidade de pensar. E Foucault nos convida justamente a desnaturalizarmos as condições de pensamento dentro das quais pensávamos para pensar diferentemente do que pensávamos. Esse pensar diferentemente é o afazer ético do pensamento. Vamos ver aqui. Naturalmente eu não vou ler linha a linha, né? A monstruosidade que Borges faz circular na sua enumeração consiste em que o próprio espaço comum dos encontros se acha arruinado. O impossível não é a vizinhança das coisas, é o lugar mesmo onde elas poderiam avizinhar-se. Os animais I, que se agitam como loucos, J, inumeráveis, K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, onde eles poderiam jamais se encontrar, a não ser na voz imaterial que pronuncia sua enumeração, só como palavras, a não ser na página que a transcreve. Onde poderiam eles se justapor, senão no não lugar
da linguagem, mas esta, ao desdobrá-los, não abre mais que um espaço impensável. Essa enciclopédia só pode ser dita. O extraordinário é que, ao dizê-la, nós classifiquemos. Como é que classificamos? Usando o alfabeto. O alfabeto é uma taxonomia. Usamos o alfabeto para classificar. É como usar 1, 2, 3, estamos classificando. Ao usarmos o alfabeto, estamos tornando linguagem essa impossibilidade de coexistência dessas coisas. Mas o que essa linguagem faz ao justapor essas coisas injustaponíveis, né, não faz mais do que abrir um espaço impensável. A categoria central dos animais, aspas, incluídos na presente classificação, indica bem, pela explícita referência a paradoxos conhecidos, que jamais se chegará a definir entre cada um desses conjuntos e aquele que os reúne a todos, a enciclopédia, uma relação estável de conteúdo e continente. Se todos os animais classificados se alojam, sem exceção, numa das casas da distribuição, todas as outras não estarão dentro desta? E esta, por sua vez, em que espaço reside? O absurdo arruína o E da enumeração, afetando de impossibilidade o em, onde se repartiriam as coisas enumeradas. Borges não acrescenta nenhuma figura ao Atlas do Impossível, não faz brilhar em parte alguma o clarão do encontro poético. Esquiva apenas a mais discreta, mas a mais insistente das necessidades. Subtrai o chão, o solo mudo, onde os seres poderiam justapor-se. O que está acontecendo aqui? O que Borges fez? Retirou fundamento. O mesmo e o outro são um jogo que precisa de fundamento. Sem fundamento só há caos. Essa enciclopédia é caótica. O que Borges estava fazendo era dizer: não há fundamento. Eu demonstro isso apresentando uma classificação inclassificável, que são esses animais aqui, inclusive com o paradoxo de que todos os animais cabem num lugar só, portanto não se trata de uma classificação, né? Então ele retira o fundamento, o solo. Solo é uma palavra que Heidegger usou muito, Grund, solo, chão, onde se pisa. Desaparecimento mascarado, ou antes, irrisoriamente indicado pela série abecedária do nosso alfabeto, que supõe servir de fio condutor, o único visível, às enumerações de uma enciclopédia chinesa. Numa palavra, o que se retira é a célebre tábua de trabalho, né? Uma tabela classificatória de Linneu, dos elementos químicos, né? E restituindo a Roussel, Raymond Roussel, que ele amava, né, como artista, uma escassa parte do que lhe é sempre devido, emprega essa palavra tábua em dois sentidos superpostos: mesa niquelada, encerada, envolto em brancura, faiscante sob o sol de vidro que devora as sombras, lá onde por um instante, para sempre talvez, o guarda-chuva encontra a máquina de costura, é um quadro, né, que não tinham que estar juntos, o guarda-chuva e a máquina de costura, e quadro que permite ao pensamento operar com os seres uma ordenação. Aí é a tabela mesmo, né? Uma ordenação, uma repartição em classes, um agrupamento nominal pelo que são designadas suas similitudes e suas diferenças, lá onde, desde o fundo dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espaço. Por aqui presente, classificar é sempre por aqui presente. A ideia de categoria é uma ideia aristotélica que foi repetida até Kant, pelo menos. Categorei é reunir.
classificar. Então, categorizar é classificar. E classificar é pôr tudo aqui presente num quadro, de modo que se possa fazer as relações entre um elemento e os outros dos quadros. Acima, abaixo, à direita, à esquerda, antônimo, sinônimo, o que for que esteja sendo ali categorizado, classificado, taxonomizado, né? Foi o que sempre o pensamento fez. O que está acontecendo aqui é que isso se tornou impossível. Claro, alegoricamente ainda, né? Mas ele já está indicando que o que ele vai fazer nesse livro é mostrar que o pensamento do mesmo e do outro se tornou, num determinado momento, impossível, não impossível logicamente, não impossível por falta de universalidade, por exemplo, ou de demonstrabilidade, impossível porque o seu tempo acabou, trata-se agora de outra época, e quando o seu tempo acabou, o seu espaço está arruinado, não dá mais para botar nada lá dentro, é caos. O que sobra? Outro tempo e outro espaço aparece, outra época. Nós vamos tratar dessas épocas, ele vai tratar aqui dessas épocas. Está fazendo agora uma introdução alegórica, né? Mas vai, para nós entendermos o que ele está dizendo em relação a épocas, ele tem aqui uma tese central, é que sempre há ordem, o que ele chamou aqui de a linguagem faz desde o fundo dos tempos entrecruzar-se com o espaço. Isso significa por ordem, né? Que o que se diz caiba, isso é uma ordem. Essa ordem pode ser o alfabeto, que quando aplicado a alguma coisa lhe dá ordem. O que aconteceu aqui, o alfabeto aplicado a alguma coisa que não tem ordem, não lhe deu ordem, limite de possibilidade abecedária. E isso vale para todas as outras coisas, para os sistemas de representação, para os sistemas numéricos, o que for. Então, há sempre ordem, mas as ordens não são sempre as mesmas. As épocas se distinguem pela distinção entre as ordens que as sustentam. Então, ordem, a priori histórico, episteme, essas palavras falam de condições de possibilidade de pensar e dizer. A palavra ordem é a mais forte aqui, e é a que vai aparecer mais para o fim do texto, como a palavra decisiva. E aí nós vamos ver o que nos interessa. O que é que foi para a época anterior à clássica, a ordem, foram as semelhanças. Para a época clássica foi a representação. E sobre tudo isso é o que nós vamos ver, representar, porque é o que está em crise na nossa época. Para o moderno, de novo, moderno para ele é o século XIX só, né? Para o moderno, a ordem foi a história. Foi ou é, porque nós não sabemos se pertencemos ao século XIX ainda ou não. Ele não sabia no século XX, nós no XXI talvez já possamos dizer que não, porque já se disse que a história acabou. Mas a pensar nisso. Então, sobretudo, representação e história são as coisas que nós vamos retirar desse livro. Ele vai falar de linguagem, vai falar de produção, basicamente ele vai falar de linguística, economia e biologia. Em termos clássicos, em que a linguística não era linguística ainda, era gramática geral, em que a biologia ainda não era biologia, era história natural, e em que a economia ainda não era economia, era análise das riquezas, e como deixa de ser isso e passa a ser biologia, linguística e economia no moderno, no século XIX. Não importa que para nós isso seja já outra coisa. Não são esses conteúdos que ele está analisando, e ele era abundante na análise de conteúdos, porque era ali que estavam os detalhes.
Ele dizia, essa análise só pode ser feita indo nos mínimos detalhes. E mínimo aqui quer dizer nos detalhes pequenos, porque os grandes aparecem à vista e nos cegam. É nos pequenos que a gente vê alguma coisa. É aí que há deslocamentos, movimentos. Né? Então ele descreve exaustivamente o 4º volume da História da Sexualidade, que ele deixou pronto, até entregue para a editora, mas que ele ainda estava revendo no leito de morte, em junho de 84, As Confissões da Carne. É um livro difícil de ler, porque é como se ali estivesse, eu acredito que ali estivesse mesmo, o conjunto de materiais com que ele trabalhou, porque o volume de minúcias e filigranas que estão ali excede o que estava nos outros livros. É como se ele agora ainda fosse escrever o livro, mas o material já estava todo ali. Ele entregou o livro, então, para não faltar o quarto volume da História da Sexualidade, em que ele procurava fazer um avanço para o século que para ele era o mais importante, o século II depois de Cristo. Olha quem trabalhava com de 17 a 19, que recuo fabuloso foi esse do período ético. Então pronto, ficamos aqui. Eu não devia escrever com caneta, mas ninguém tem lápis aí não, né? Tem lápis? Vou marcar o dia de hoje. Tem gente que diz que não se deve escrever num livro. Eu escrevo com abundância, porque eu acho que isso honra o livro. Mostra que ele foi densamente trabalhado. Professor, posso fazer mais uma observação? Eu acho curioso, porque ele está trabalhando numa esfera não literária, mas ele vai buscar a possibilidade de lidar com o caos na esfera literária, na esfera ficcional, que permite, voltando a Nietzsche, ao poeta, lidar, ou ao louco, lidar com o caos. Nessa fase da obra dele, na fase arqueológica, ele escrevia por prazer. Escrevia literariamente, ele é barroco, né? Escrevia literariamente. No discurso de posse dele, que depois foi publicado com o título A Ordem do Discurso, ele termina dizendo do Canguilhem, que estava homenageando, que me ensinou em tempo que escrever é também um trabalho. Aqui dá para ver que ele estava escrevendo com enorme prazer. Ele estava fazendo uma espécie de literatura filosófica aqui. No livro dele, no Discours Philosophique, ele faz uma separação entre o discurso filosófico, o discurso científico, aí é fácil fazer a distinção, o discurso literário, que é muito próximo do filosófico, e o discurso cotidiano. Então, o discurso filosófico e o discurso literário têm uma grande proximidade. A diferença talvez seja que o discurso filosófico faz crítica e o discurso literário faz comentário. Crítica e comentário vão aparecer aqui, vai ser uma das coisas finais da nossa leitura. Ele já tinha isso na cabeça com certeza, porque ele escreveu um livro no ano seguinte à publicação do outro. De certa forma, então, honrando a sua pergunta, o que ele estava fazendo aqui era literatura. Era, em parte, literatura e alguma coisa que estava dançando no pensamento de Nietzsche e de Heidegger quando passaram a tarefa de pensar para o poeta. Ele está retirando a tarefa de pensar do filósofo de sistemas. E ele começou o texto dele literariamente no conteúdo. Ele tem a forma literária o tempo inteiro. Ele escreve muito bem. E dá para ver que ele tem o gosto da escrita, né? Que ele pensa escrevendo.
Mas ele começou com conteúdo literário, porque ele começou com Borges. E com um autor que lida muito bem com a questão do absurdo. Do absurdo. Borges, e do caos. Borges que lida com a questão do absurdo. Que, E curiosamente, Baudrillard, já contei aqui a história, né? Baudrillard disse, Michel, vamos escrever um livro juntos? Vamos. Aí Baudrillard escreveu mais rápido do que o Foucault, que não escreveu no final das contas, e entregou lá ao Foucault, e o Foucault disse, não, mas vem cá, eu não posso escrever um livro junto com esse que você escreveu. Aí, tá, então eu vou publicar, e o título do livro do Baudrillard é Esquecer Foucault. Era um livro evidentemente altamente crítico a Foucault, Foucault não ia escrever, bom, até poderia ser interessante, engraçado, né? Mas Baudrillard começa o texto dele, que para mim é o mais, para mim que eu digo, no meu trabalho com os meus alunos, tá, é o mais seminal, se chama Precessão dos Simulacros, em que a tese é os simulacros precedem o real. Tudo aqui, tudo da nossa época. Os simulacros precedem o real. E ele começa com um conto de Borges. Nesse conto, o imperador pede aos cartógrafos do império que façam um mapa o mais semelhante ao território possível. E eles fazem um mapa tridimensional, um mapa que cobre as montanhas, que corre nos vales, que desce nos vales, que corre nas planícies. Pronto, é um mapa perfeito. Esse mapa representa inteiramente o território, que cola nele como uma pele. É o máximo de representação e de referência. O que está embaixo do mapa é a referência absoluta dele, porque cola nele, um cola no outro. Aí assim, numa virada de página está, ora, o real acabou. O real, o império, né? Acabou. O que sobra é então o mapa, mas agora o que é o mapa? Não há mais referência a um território, porque esse território não existe mais. Não é, portanto, mais a representação de um território. O mapa é o próprio território, hiperreal. E aí é que vem que os simulacros precedem o real e que não há mais a possibilidade de saber o que é real e de distinguir o verdadeiro do falso. Porque não há mais referência, não há mais representação. É assim que ele apresenta e, curiosamente, com um conto de Borges também. Borges dá para tudo, quase, né? Bom, pessoal, eu estou na segunda página, não, eu estou na terceira página, no comecinho da terceira página do prefácio. Deu. Na próxima eu juro para vocês que eu entro assim lá direto com alguma apresentaçãozinha aqui e ali, recuperação, mas que a gente vai, em mais umas 2 ou 3 aulas, a gente liquida o prefácio e vai para o capítulo 3, ou eu vou apresentar, mas aí juro que é numa aula só, o quadro Las Meninas, do Velázquez, que Foucault usa, como usa a primeira e a segunda parte do Dom Quixote, né, do Cervantes, para pensar a diferença entre a época da semelhança e a época da representação. Talvez com o Dom Quixote, que faz parte do texto, a gente dê conta disso, ou talvez valha a pena ir um pouquinho além, porque a análise que ele faz das meninas é muito bonita, mas que também pode ser lida fora daqui, né? Então, pronto, para todo mundo.